Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje aqui no ProLink, antes de mais nada, agradecer o convite aqui para participar desse evento que a gente gosta tanto, já participei outra vez, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Olimpíada Paulista de Matemática. É uma Olimpíada que eu estou envolvido com ela já praticamente 30 anos, né? Praticamente não, de fato, há 30 anos, que eu gosto muito, tenho muito orgulho do que se tornou a Olimpíada Paulista, o que a gente tem atingido em termos de impacto e em termos de abordagem que a gente dá para a matemática, como a gente aprende a matemática por meio dessa prova. É uma prova que, no seu conceito, né, primeiro que ela é anterior à Olimpíada Brasileira. A Olimpíada Brasileira começou em 79, a Olimpíada Paulista é mais antiga, de 77, né? Então, é a Olimpíada que tem sido realizada continuamente há mais tempo no Brasil, a gente já está com mais de 40 edições, né, da OPM, e ela tem um espírito, como eu coloquei, diferente da Olimpíada Brasileira de Matemática. A ideia realmente é apresentar a matemática de uma maneira, como está aí no título, bela e relevante, por meio de suas aplicações, por meio da matemática do dia a dia, mas de uma maneira que eu posso dizer que é um pouco mais ousada, né? Em termos de complexidade, a gente tenta trazer questões realmente mais difíceis, utilizando certos estratagemas que eu vou discutir durante a apresentação, tá certo? E não só mais ousada nesse sentido, mas também mais ousada nas abordagens, nos conteúdos, né? Tocar em uma gama de conteúdos maior, mas vou parar um pouco com essa conversa extensa aí na introdução e realmente o que interessa então falar um pouquinho sobre a Olimpíada. Primeiro começar falando aqui sobre... Espera um pouquinho, deixa eu... Isso, agora apareceu aqui. Espero que vocês estejam vendo direitinho aí o PowerPoint, né? Então, primeiro falar um pouquinho sobre as provas, né? Então, ela é realizada em 3 níveis, o nível alfa, que é para o sexto e sétimo anos, tá certo? Aí tem o conteúdo. Vocês vão ver que é um conteúdo bem tradicional, né? Que é o que realmente os estudantes costumam ter no colégio, tá certo? A ideia é ficar uma coisa mais próxima do colégio. A gente evita, mesmo quando surge alguma alteração do que é tratado nas séries, a gente espera a alteração se consolidar, porque a nossa prova, como eu falei, ela já existe há muito tempo, então os professores e alunos que se preparam para a Olimpíada Paulista já têm uma expectativa do que vai cair, tem a referência das provas anteriores, então a gente segura um pouco para fazer alterações. Agora a gente tem um novo ensino médio, aos poucos a gente está trazendo as novidades do novo ensino médio. Na verdade, algumas coisas do novo ensino médio, vocês vão ver que até a gente já antecipou esse impacto maior de computação, de algoritmos, no conteúdo, tá certo? A gente já tem esse impacto na prova, então, algumas coisas, preocupação com finanças pessoais, a gente coloca na nossa prova também, então, algumas coisas que a gente até antecipou, que a gente tem visto agora no ensino médio, mas que a gente já antecipou, tá certo? Vocês derem uma olhada aí no conteúdo do nível alfa, que é o mais inicial, para o pessoal mais novo, 6, 7 anos, a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, no que cobrar em termos de geometria, tá certo? Porque o conteúdo de geometria começa um pouco mais tardiamente, tá joia? Deixa eu só desligar meu celular aqui para não atrapalhar a apresentação de vocês, né? Então, só dando um exemplo, depois eu vou entrar em alguns aspectos até mais específicos, que vão permitir que a gente tenha um entendimento melhor da prova, tá certo? Algumas coisas, maneiras que a gente deu de realmente conseguir trazer um conteúdo mais relevante, mais elaborado, né, que a gente tem intenção, tá certo? Com as restrições de conteúdo que a gente tem. Então, algo que se tornou tradicional na Olimpíada nesse nível são o que a gente chama de problemas de cubinhos, tá certo? Então, aqui, um que envolve um quebra-cabeça, né, um quebra-cabeça que eu tenho, né, e que muitas coisas são ideias que a gente, da comissão de provas, depois eu até falar um pouquinho mais sobre isso, que a gente tem, por conta do nosso dia a dia, a gente está sempre envolvido na resolução de problemas e quebra-cabeça, tentar ver com olhos mais matemáticos, olhos mais atentos, o dia a dia, tá certo? Até algo que como eu falei, é muito presente na prova, a gente vai ter oportunidade de ver outras vezes ao longo dessa apresentação, tá certo? Então, aí um problema de cubinho que fala sobre a resolução desse quebra-cabeça de montar com cubinhos
esse paralelepípedo faltando um cubo ali do canto, tá certo? E dando dicas de como pode ser fazer isso, né? Então, aí a questão tem 3 itens, tá certo? E como generalizar isso para resolver um quebra-cabeça maior, tá certo? Eu vou passar depois para vocês, por meio de PDFs, os cadernos, os livretos que a gente faz, que tem as provas, aí vocês vão poder ver a resolução com atenção, mas só dando uma ilustração de como a gente faz para conseguir tratar uma quantidade de temas mais elaborado, mesmo com a restrição de conteúdo que a gente tem. Então, os problemas de cubinhos é outro ponto que a gente trouxe para o nível alfa, para enriquecer a prova do nível alfa, são as questões envolvendo a teoria dos grafos. Então, uma aí que trata de sequenciamento de nucleobase, né? O A, C, o T e o G, tá certo? E maneiras de fazer isso, tá certo? Por meio de grafos, né? Da construção de grafos. É algo que permite que a gente traga uma abordagem mais elaborada na análise dos temas de combinatória de matemática discreta para a prova, tá certo? Não ficar restrito aos temas de contagem, que são os temas mais tradicionais, mas poder também tratar outros temas. Então, os grafos ajudam bastante, tá certo? E esse, em especial, é uma aplicação bem legal. Eu falei sobre ter aplicações interessantes. Então, aqui, eu vou até ler um trecho aqui para vocês, né? Então, ele fala, é fácil obter DNA de qualquer parte do corpo humano, como saliva ou cabelo. Sendo as cadeias de DNA longas, é difícil ler a sequência e cientistas procuram constantemente técnicas para realizar essa tarefa. Então, uma das técnicas é baseada na placa sequenciador de DNA. Ela interage com a amostra de DNA e destaca a sequência de tamanho 3 que aparecem. Por exemplo, considere a placa a seguir, que exibe todas as 104 sequências de 3 letras, de A, A, T, T, T. As casas destacadas indicam que as 3 letras aparecem consecutivamente na amostra. E, a partir daí, como você faz para ter qual que é o sequenciamento completo, né? Ali, até depois que faz todo o procedimento, né? Ele dá um exemplo de um que é T, A, G, A, T, G, tá certo? Então, é algo que um aluno dessa faixa, a gente vê pelos resultados dos alunos, ele consegue entender, consegue aproveitar e consegue responder a questão. E então, a gente traz um tema de matemática discreta super relevante, uma faixa etária que ele é cabível, então, algo que até como eu coloquei, que antecipa umas tendências de matemática, de possibilidades, tá joia? E mostrando uma outra questão aí de grafos também, uma que resolve um quebra-cabeça bem interessante, né? Que eu vou descrever aqui, vou ler um pouquinho inicial aqui só para contar, eu vou evitar de fazer esses outros problemas, porque senão eu vou passar tempo demais lendo enunciados e vou dar descrições mais curtas, tá joia? Mas só lendo esse, né? Então, Zé Roberto deixou seus 2 filhos, Humberto e Doisberto, de castigo. Esses nomes ridículos a gente sempre coloca na prova, isso é uma tradição que eu sou um pouco responsável por esses nomes. Né? Não que Humberto seja o nome, ou Zé Roberto, mas nomes engraçadinhos, nomes ridículos, eu forcei um pouco a barra, né? Zé Roberto é um nome bem comum, Humberto é um nome comum também, agora Doisberto é um nome, né, que engraçadinho que a gente inventou, né? Então, não é que os nomes são ridículos, mas a nossa piadinha é um pouco boba, né? Ou bem boba. Então, Zé Roberto deixou seus 2 filhos, Humberto e Doisberto, de castigo, porque eles ficaram estudando matemática até muito tarde e se esqueceram de estudar para a prova de português. Mas é muito sensível e para que seus filhos não fiquem chateados, ele decide fazer um jogo com os 2 meninos. Ele combina o seguinte espaço. Primeiro, o Zé coloca sobre uma mesa 8 cartas numeradas de 1 a 8 em fila, de qualquer ordem, com os números virados para cima. Em seguida, ele chama apenas Humberto. Ele pode trocar uma carta de posição com outra carta e deixar tudo como está. Ou seja, ele faz uma troca ou nenhuma troca. Depois que Humberto sai, Zé vira os números para baixo, deixando as fases não numeradas para cima. Todas essas fases das cartas são iguais. Finalmente, Zé chama Doisberto, ele diz o número de 1 a 8. Um chute de Doisberto é escolher uma carta e virar esse número para cima. Se Doisberto encontrar a carta com o número que Zé disse em 4 ou menos chutes, então os filhos vencem o jogo e estão livres do castigo. Humberto não sabe qual número o pai dirá a Doisberto, também não pode dar dicas para seu irmão sobre a sequência de cartas na mesa. Aí a gente constrói um grafo, né? E por meio desse grafo a gente marca a permutação, tá certo, né? E a ideia é que sempre dá para você quebrar, como são 8, você quebrar em permutações de tamanho, fazendo uma troca adequada, que o Humberto pode... Quem que pode fazer a troca mesmo? O Humberto pode fazer, então você deixa o ciclo, né, da permutação. Aí estou falando alguns detalhes técnicos, mas vocês podem depois verificar que
que é isso, dá para você acertar o ciclo e fazer isso que parece assim, quando você vê, parece algo meio bem impressionante, né? Você conseguir deixar um ciclo menor que 4 e que a carta seja descoberta rapidamente, né? E aí até o item E, né? As questões têm muitos itens, depois até vou comentar um pouco mais sobre isso, né? Que é para poder deixar as questões mais acessíveis. Então, suponha que quiser usar um baralho normal, aí o problema original mesmo, esse é um quebra-cabeça bem conhecido, que envolve lá o pessoal estar preso e tem que descobrir em no máximo 26 chutes, né? Então, suponha que Zé decide usar um baralho normal escrito 2 cartas distintas, ao invés de apenas 8 cartas. Monte uma estratégia para Humberto e 2 de modo que 2 consiga encontrar qualquer carta que quiser escolher em no máximo 26 chutes. Não se esqueça de que você deve justificar a sua resposta. Uma questão do nível alfa, usando aí, trazendo conceitos importantes de análise combinatória para esse pessoal mais novo, no caso aí o conceito os conceitos de permutação, né? O conceito de ciclos de permutação e o conceito de gráfico que eu tinha colocado anteriormente. Tá, João? Então, algumas coisas que a gente faz no nível alfa, falar um pouquinho agora sobre o nível beta. O nível beta é o pessoal um pouco mais velho, de 8º e 9º anos, tá certo? Aí, vocês podem ver o conteúdo já tem um enriquecimento significativo, principalmente a parte de equações. Então, a álgebra, a gente tem um ganho bom aqui do nível alfa para o beta, apesar de que a gente também consegue fazer coisas interessantes de álgebra para o nível alfa, tá certo? E aí, na fase final, tem até algumas coisas de geometria um pouquinho mais elaboradas, né? A gente está falando também das dificuldades de geometria, né? O nível alfa é bem complicado por conta de geometria, por conta de não ter muita geometria, por conta de equações também não estarem tão sólidos ainda, né? Aqui já tem as equações, como eu coloquei anteriormente, que aparecem na primeira fase. A Olimpíada tem 2 fases, tá? Uma coisa aqui. Mas os livretinhos vocês vão poder ver com todos os detalhes, eu vou disponibilizar os livretinhos. E aí, na fase final, ainda tem essas possibilidades de congruência, semelhança, de um retângulo, então, uma prova que acaba sendo mais fácil de montar, né? E já com contagem de probabilidade também, com condições melhores, né? Então, a gente tem menos dificuldade na criação das questões originais e interessantes do que a gente tem no nível alfa, mas vamos mostrar um pouquinho o que a gente faz aí no nível beta, né? Então, mostrando como a riqueza de polinômios realmente abre portas muito boas para a gente, tá certo? Então, aqui, né, uma questão sobre o método de Liu para você descobrir raízes reais de polinômio de coeficientes reais, né? Na verdade, aqui, no caso, raízes racionais, tá certo? E essa integração entre, na verdade, é uma geometria analítica, entre aspas, aí, vale muito a pena ver essa questão, tá? Eu vou mostrar questões que eu gosto muito para vocês, que eu vou apresentá-las muito rapidamente, tá certo? Vai dar para apresentá-las com detalhes, são dezenas de questões que eu coloquei na minha apresentação, mais para dar um saborzinho, mais para estimular vocês a conhecerem melhor a Olimpíada Paulista, né? Mas eu vou deixar nos livretos, tem todas essas questões resolvidas, então vocês vão poder olhar com atenção e entender todo esse nosso espírito de trazer essas aplicações mais interessantes da matemática, essas conexões aqui entre álgebra e geometria de polinômios, de você obter de uma maneira gráfica raízes de polinômios, tá certo? E aqui, né, nós chegamos até por meio de um argumento geométrico em estabelecer a condição para que o polinômio possua raiz real, tá certo? Para que seja possível, para que exista raiz, para que a construção do método de Liu, que eu não estou detalhando aqui, mas vai estar no livreto para vocês poderem olhar com atenção, que ela funcione, a gente tem que ter o b² menos 4ac maior ou igual a 0, tá certo? E aí essa conexão grande entre polinômios, entre álgebra, realmente muito rica, então vale a pena dar uma olhada nessas questões e dar uma olhada no que a gente consegue fazer, já tendo um pouquinho de álgebra na Olimpíada Paulista, o pessoal no nível beta, só de ter solução de equações de primeiro e segundo grau, já enriquece demais, né? E outra coisa que a gente procura fazer também é valorizar que o aluno saiba dar exemplo, sabe tratar com exemplos numéricos mais complexos, com números maiores, lide com esse tipo de problema de matemática, que às vezes na escola ele acaba não tendo tanta oportunidade, tá certo? Aqui um problema que apresenta um matemático que é muito querido no OPM, um matemático que mais está no OPM, recentemente falecido, né? John Horton Collins, matemático que tanta coisa excepcional fez de matemática interessante e relevante. Vira e mexe, ele é citado no OPM, eu vou mostrar até no final, fazer uma pequena homenagem para ele. Ele falando sobre o método de fatoração,
para números de 3 dígitos, que é chamado de método 150 de Conway, tá certo? Que é basicamente você tem números ali perto do 150 que tem muitos fatores primos pequenos, né? Um conjunto completo de fatores primos pequenos. Então, você, por meio de subtrações, você consegue obter números pequenos, que se tiverem o fator, né? Se o número original tiver o mesmo fator que esse número perto de 150, você consegue detectar por meio de números bem menores, tá certo? E, como eu falei, essa preocupação aí de trabalhar com exemplos, né? Então, para pegar números e fazer isso, tá certo? E no item D, que é o item mais difícil da questão, o último item da questão, fala sobre o método 2000, que a ideia é usar números próximos de 2000, mas com muitos fatores pequenos, para conseguir fatorar números com 4 dígitos, né? E ele pede para encontrar os 10 números aí, para o algoritmo funcionar. Então, sempre, como eu falei, a gente procura dar essas questões, depende de exemplos numéricos, aqui até está bastante guiado, às vezes dá questões que isso, eu vou até mostrar alguma outra aqui na apresentação, que isso é mais aberto, mas que é algo que a gente valoriza bastante. Vamos lá chegar ao nível mais alto aqui da prova, né? Que é o nível gama, tá certo? Que é para a primeira e segunda série do ensino médio, tradicionalmente não tem a terceira série do ensino médio, a ideia é que os alunos já estejam se preparando para os exames, tá bem? Então, é o último nível da Olimpíada, né? Como eu coloquei os alunos da terceira série, a gente supõe que eles estão focados nos vestibulares, então a Olimpíada vai até a segunda série, e aí aqui a gente tem muita matemática a nosso dispor, então tem logaritmo, exponencial, trigonometria, análise combinatória, então isso só na primeira fase, na segunda fase ainda tem matriz determinante, geometria espacial, então é uma prova que a gente pode fazer muita coisa legal. Eu sei que eu estou falando especialmente para vocês, professores do ensino médio, né? O que eu citei anteriormente era voltado para o Fundo 2, mas certamente servia para o médio também. Aqui, focado no médio, então, realmente a gente consegue fazer coisas bem interessantes na OPM, mostrando um pouquinho aqui de algumas coisas que são tradicionais na prova do nível gama, né? Nível mais alto, e que depois eu vou detalhar mais quando eu falar de outros aspectos da prova que interessam para a gente, tá joia? Então, primeiro aqui, estatística e probabilidades, que a gente procura colocar, né, até para ampliar essa questão, não ficar esses aspectos ligados apenas à matemática discreta e às abordagens tradicionais de contagem, né? Então, lá, nos níveis iniciais, como eu coloquei para vocês, a gente estava bastante preocupado, somente nível alfa, que a gente não tem tanto conteúdo assim, em criar a possibilidade de colocar outras coisas de matemática discreta, então usa grafo, já coloca algumas coisas de contagem. Nível beta é um pouco mais tranquilo. Aqui a gente tem a intenção até de ampliar, então a gente sai um pouco dessas preocupações com contagem mais tradicionais e vai para preocupações com outras abordagens de probabilidade, até mostrando aqui um problema que apresenta a ideia básica, algumas ideias básicas de estatística bayesiana, tá certo, né? De você poder dinamicamente mudar as suas estimativas de probabilidades, tá certo? É bem interessante, é uma coisa que não é vista no ensino médio, até proposta agora até de introduzir mais cedo no ensino fundamental, uma abordagem bayesiana, ou pelo menos no médio, e a gente já tinha antecipado isso aqui na nossa prova em 2018. E essas preocupações com estatística mesmo, né? Como eu disse, não ficar preso aos aspectos mais ligados dessas teorias à matemática discreta. Então, aqui uma desigualdade de Hefninger, uma apresentação disso, uma aplicação relativamente simples, né? Um problema, a prova normalmente tem 5 problemas, então os problemas vão crescendo em nível de dificuldade. Desculpa não ter falado isso logo de cara, mas vocês vão ter os livretos, vão poder ver isso com atenção. Só esse ano agora, o ano passado, 2020, que a gente fez uma prova numa fase só com mais questões, elas variando de valor. Normalmente a prova tem 5 questões por nível, alfa, beta e gama, na primeira fase, 5 por nível, alfa, beta e gama na segunda fase. E essa é uma questão 2, então uma questão mais simples, uma questão basicamente que é usar a fórmula, né? Os alunos às vezes chamam essas questões aqui na UPM de questões de calculadora. Então, essa é uma questão de calculadora, pode usar calculadora na prova, né? Mas é claro que a gente monta a prova de forma que isso não traga nenhuma vantagem, né? Não tenha nenhum impacto muito decisivo, tá certo? Mas que o aluno conheça, né? A ideia é que o aluno conheça aqui algo que
é ligado à estatística e probabilidade, vai além da abordagem discreta, a abordagem que a gente costuma ver, de probabilidades em especial, né? Abordagem frequencista, sem estender para a estatística, que a gente costuma ver no ensino médio, né? E uma preocupação, uma coisa que a gente se orgulha muito de fazer, que é bem característica da Olimpíada Paulista, em termos de geometria, a gente faz uma geometria realmente espacial. Dá uma olhada só na apresentação, vocês vão entender, né? Esse é um problema que caiu agora, pode ver, problema 7, né? Então, foi na Olimpíada mais recente, que ela foi numa fase só e não teve 5 problemas por fase, ela teve uma fase única, com vários problemas. Esse era o mais difícil do nível gama, valia 5 pontos, tá certo? O aluno podia fazer, a nota não ia de 0 a 10, a nota podia ser bem maior que isso, se ele fizesse os planos mais difíceis, os planos mais difíceis valiam bem mais. E esse é um problema de cortar o tóleo, cortar a rosquinha, né? Então, tem maneiras bem óbvias de cortar a rosquinha, né? Você, né? Esse jeito que está mostrando, né? De uma forma vertical e horizontal, mas tem uma outra que aparece, né? Duas circunferências se interseccionando, e aí o problema era para mostrar que isso acontece, né? E observe, olha a complexidade, a gente já deixa, como a gente quer fazer perguntas complicadas, a gente já deixa as coisas mais ou menos ajeitadas para o estudante, né? Então, a gente já deixou a figura bem arrumada para ele, mas mesmo assim o problema é bem difícil. Observe que os itens vão até o item G que finalmente vai finalizar a demonstração, que o corte vai dar aquelas duas circunferências com intersecção, se interseccionando, tá joia? Mais uma questão de geometria espacial para valer mesmo, né? Depende de uma visão espacial, de uma abordagem, que não é simplesmente você achar alguns Pitágoras lá dentro, né? Aqui um outro problema também, mostrando essa nossa preocupação com que a geometria espacial seja espacial mesmo, né? Até as figuras ficam muito bonitas, né? O professor Carlos Chini, que em geral faz essas figuras, ele é muito bom nisso, né? Então, aqui, né, só já vou colocar para vocês a pergunta do item D, né? Então, ele fala que nós chamaremos dois sólidos duais semelhantes, ele define sólido dual, tá certo? Faz uma correspondência entre faces e vértices, né? Aqui ele mostra que o dual do cubo é o octaedro regular, o dual do icosaedro regular é o dodecaedro regular, tá certo? Você vai pegar ali, basicamente, né? Ele define como é que você vai fazer, mas vai ser essa correspondência entre vértices e faces, né? E aí ele pede para mostrar aqui que se dois sólidos, prova que se dois sólidos duais semelhantes são escritos na mesma esfera, ou seja, as esferas circunscritas deles coincidem e admitem esferas inscritas, as esferas inscritas também vão coincidir. Então, resultados bem profundos, bem de geometria espacial mesmo, que vão além, como eu coloquei, de você reduzir de uma maneira rápida, direta para a geometria plana. Não acontece isso. E, como eu gosto muito, me orgulho muito, gosto muito dos desenhos também, um outro desses daí, né, com dodecaedro, que pede para mostrar aí uma identidade bem legal, né, que é uma identidade da geometria plana, né? Você tem aí as medidas de lados do N-ágono, então mostrar que L5 ao quadrado, L10 ao quadrado, mais L6 ao quadrado, mas por meio dessa interpretação aqui, né, por meio dessa configuração aqui envolvendo o dodecaedro, um plano bem bonito, tá certo? Não se assustem que eu estou só passando pelos problemas, vou passar por muito mais problemas ainda bem rapidamente, porque tudo isso vão estar resolvidos nos livretos que eu vou disponibilizar para vocês, os PDFs, tá? Então, vocês vão poder ver o problema e ver com detalhes as resoluções. O que eu estou fazendo aqui é mais dando o contexto, né? Então, eu estou começando a falar um pouquinho como é a prova e o que a gente faz de algumas coisas diferentes que a gente faz em cada nível para valorizar um nível, né? Falei lá, então, no nível alfa o que eu falei mesmo no nível alfa, falei dos grafos, falei dos cubinhos, né? No nível beta, como a gente aproveita muitos polinômios, né? E também a questão de dar exemplos. E agora, falando um pouquinho do nível gama, da geometria, né? E né, da estatística e probabilidade, uma abordagem que vai além aí das abordagens por contagem, tá? E um ponto fundamental, né? Como eu coloquei, as provas têm seus programas, né? O conteúdo, que é basicamente o conteúdo de colégio, mesmo a Alpena é bem próxima do colégio, a nossa intenção não é fazer uma Olimpíada Brasileira mais fácil, é fazer uma Olimpíada Paulista, que é próxima do colégio, que é bem diferente da Olimpíada Brasileira,
na sua concepção, nas suas características, como você já pode ter observado, questões com enunciados grandes, muito itens, que os itens em si são mais simples, mas quando você vai colocando os vários itens, às vezes são resultados bem complicados, que poderiam ser questões da OBM, mas nunca apareceram, então dividido em itens, tá? Mas os tópicos, a gente é aderente à divisão em tópicos das Olimpíadas tradicionais, OBM, IMA, etc., né? Então, apesar de ter aqueles conteúdos tradicionais do colégio, que a gente atualiza com cuidado, né? Procura não fazer mudanças tão grandes de um ano para o outro, justamente para valorizar aqueles professores, aquelas escolas, aqueles alunos que se dedicam estudando a OPM nos anos anteriores. Então, aquilo é bem estável, né? A gente mexe pouco, né? Vai colocando, antecipa muita tendência, já coloquei isso para vocês, mas tenta manter bem regular aquele conteúdo. Mas onde que eu quero chegar? A maneira como a gente pensa os tópicos da prova é a maneira da IMO, da OBM. Então, você vai ter sempre questões de álgebra, de combinatória, de geometria e teoria dos números, e por isso até algumas coisas que eu coloquei que a gente faz, né, para poder possibilitar isso. Então, botar os problemas de cubinhos para ter problemas de geometria bem interessantes no nível alfa, o grafos também para poder ter uma combinatória que não seja só contagem no alfa, né? Aproveitar muito que ele já tem equações para botar uma álgebra bem interessante no nível beta. Aqueles exemplos de teoria dos números estão super legais, né? Como eu gostaria de estar no beta fazendo uma prova daquela para descobrir aqueles exemplos com a ajuda da questão. Então, isso a gente valoriza muito também, né? E é uma coisa que os tópicos da IMO nos levaram a ter essa reflexão para poder trazer isso para a prova, tá certo? E lá no nível gama, né? Aí fica tudo mais simples, mas no gama a gente evita de se empolgar, que a gente tem muito tópicos, por exemplo, de álgebra, que a gente poderia fazer uma prova muito, muito algébrica, respeitando o conteúdo do ensino médio, né, que tem uma abordagem algébrica que vai mais a fundo, geometria também, né, mas não deixar de colocar questões relevantes de combinatória, né, até ampliar, como eu coloquei, e de geometria não ficar só na geometria, já que tem geometria espacial, levar isso bem à frente, mas a gente segue os tópicos da IMO, né? Eu falei dos nomes, que a gente bota às vezes nomes que não têm sentido, tipo do Doisberto, né? Arnaldo tem sentido, Bernaldo não tem. Eu sou muito provocador desses nomes ridículos por conta de ter inventado questões e colocar esses nomes bobos há muito tempo. Então, a gente tem o nosso humor duvidoso, né? Então, eu queria fechar esse trecho de falar sobre a prova com uma questão que mostra muito esse humor duvidoso, uma questão de 2016, quando tinha acabado de sair o Pokémon Go, a gente fez uma questão, por que não vou, né? Eu sei, a piada é péssima, né? Em vez dos pokémons, a gente tem os porquenãos, né? E o pru-pru e o pru-pru-oto, né? Outra brincadeira com Pokémon. E, basicamente, essa questão, na época, né, o professor Chini que trouxe a proposta, né? E parecia que seria muito difícil de chegar nos níveis mais altos, né? E realmente não é fácil do Pokémon Go, então a gente quis mostrar isso, como seria difícil você chegar em níveis maiores, lá avançar, depois de avançar rapidamente nos níveis baixos, avançar nos níveis altos parecia muito difícil, e o jogo foi se adequando para isso, o jogo original mesmo, Pokémon Go. Então, mostrar essa dificuldade de você ir subindo os níveis, né? A piadinha é péssima, mas a gente não resiste, vira e mexe, vocês vão ver alguma piadinha infame dessa nas questões, mas a pergunta em si é muito boa e realmente refletiu bem, a gente conseguiu aproveitar bem a oportunidade de falar sobre o jogo, mostrar uma coisa interessante do jogo e consequência aí de inequações no jogo e mostrar que realmente era difícil você subir nos níveis lá, a partir de que os níveis iam ficando mais altos, né? Você tinha um crescimento exponencial da dificuldade, não é bem esse o espírito da questão, mas é algo que a gente pôde mostrar um pouco aí. Tá joia? E, fechando essa parte inicial aqui da OPM, falando um pouquinho, né, de algo que caracteriza muito a nossa prova, é ter muitos itens. Então, a prova tem muitos itens que é justamente para a gente poder perguntar coisas mais difíceis, tá joia? E eu vou, daqui a pouco, voltar para mostrar alguns pontos da prova que a gente considera interessantes, aí mais da composição, de como a gente vai encontrando vai realizando essa nossa ideia de ter uma prova que mostre que a matemática é bela e relevante por meio do OPM. Então, daqui a pouco eu volto, né? E, mais de qualquer maneira, fica
esse ponto final aí de que vocês vão ver questões com muitos itens, justamente para a gente conseguir perguntar questões muito interessantes e que mostrem esse aspecto aí da prova, tá joia? Já volto para falar um pouquinho mais. O pessoal, continuando a apresentação, até foi bom dar uma parada, porque eu vi o que eu tinha feito anteriormente, algo que eu falei no começo que pode trazer uma impressão que não é adequada, né? Comecei a comparar a OPM com a OBM, e eu falei que a OPM é mais ousada no sentido de conteúdo, de complexidade. Que assim, a OBM é mais difícil que a OPM, né? A Olimpíada Brasileira de Matemática é mais difícil que a Olimpíada Paulista de Matemática. A Olimpíada Paulista é mais ousada no sentido de comparar de como ela cobra os conteúdos, considerando o que os alunos têm no colégio, da maneira como usualmente eles têm aqueles conteúdos. Então, a nossa abordagem é diferente da abordagem da Olimpíada Brasileira, que traz problemas com esse espírito olímpico, de originalidade, de criatividade, de profundidade de análise de ideias. A gente não tem essa intenção de tanta complexidade, mas um nível de elaboração e complexidade maior comparado com o que a gente vê da abordagem daqueles temas no colégio, tá certo? Eu imagino que vocês já tenham percebido isso um pouco pelas questões que eu coloquei, mas a Olimpíada Brasileira é bem mais difícil que a Olimpíada Paulista. A Olimpíada Paulista, às vezes, traz questões de complexidade comparáveis à Olimpíada Brasileira, mas divididas, como eu coloquei no final do meu trecho anterior da apresentação, em muitos itens, né? Então, vamos lá. Agora, falar um pouquinho sobre o que a gente que ousar aí, não sei se eu estou exagerando no verbo aí, mas que ousadia que a gente comete aí quando a gente faz a Olimpíada Paulista. Então, esse aspecto aí de viver a matemática e trazer a matemática presente no dia a dia mesmo, né? Então, mostrando um pouquinho disso, deixa eu ajeitar aqui para dar certo, né? Então, primeiro na imprensa, né? Então, sempre que tem alguma notícia interessante, né? O professor Pablo, em especial, que é um dos responsáveis, ele está sempre atento a isso. São os que a gente chama de problemas veja, né? Mas também eu, o professor Reis, o professor Chini, que participamos mais na elaboração de questões, o professor Washington, a gente está sempre atento e ao que aparece na mídia, de coisas que a gente pode transformar em boas questões. Então, essa daí foi uma notícia recente falando sobre esse novo modelo de idade do cachorro, né? Então, basicamente, rapidamente, tem uma constante 31, mais 16 vezes um logaritmo neperiano, né? Logaritmo da base E. Então, basicamente, o cachorro rapidamente chega a 31 anos, né? E depois demora bastante para aumentar a idade. Então, as consequências desse modelo é sempre brincando um pouco com o modelo, aproveitando para mostrar as consequências da modelagem, né? Então, tudo bem que não dá para um homem ter 1000 anos, mas faz de conta que fosse possível, né? Então, o cachorro com a mesma idade humana teria que ter uma idade maior que o universo, né? Para você ter um cachorro com 1000 anos, ele teria que ter um número 1000 anos humanos, né? Para o cachorro ter 1000 anos humanos, ele teria que ter uma idade maior que a idade do universo, né? Por conta do crescimento aqui ser logaritmo. Então, é uma visão, uma brincadeira que a gente fez com essa notícia, né? Então, é sempre legal, porque aí a gente vai vendo as consequências e limitações do modelo. Quando você bota em um logaritmo, o que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Essa é uma questão de 2014, então, na época das eleições, né? Então, o quociente eleitoral, explicando como é que funcionava o quociente eleitoral para a eleição aí dos representantes, né, nos cargos legislativos, vereadores, deputados estaduais, federais, estão ensinando como é que fazia a conta pessoal do alfa. Uma questão, como pela numeração, uma questão 2 é uma questão relativamente simples. A questão anterior também é uma questão bem simples, a 1 do gama, né? E isso mostra, então, trazendo essas notícias que têm um caráter matemático diretamente para a prova, e, às vezes, aproveitando, né, mesmo quando a notícia em si não traz esse aspecto matemático tão relevante, a gente aproveitando a notícia para trazer esse aspecto matemático, aproveitando a novidade para trazer esse aspecto matemático para a prova. Então, a questão da mudança agora das placas Mercosul. Então, como são as placas, até explicando direitinho, né, o que sempre tem o que representa aquela letra, né, que atualmente é A, B, C, D, E, F, G, H, I ou J, né, que aparece ali, né, e o que é essa letra, e o que isso impacta no aumento de placas, né, sempre tem alguma mudança de placa para poder contemplar todos os veículos, e agora pensando em Mercosul, então, tem
uma preocupação maior ainda, né? Então, aproveitando essa ideia, que tem um aspecto combinatório de contagem bem claro e a curiosidade em si também, aproveitando a nossa prova, mais uma vez, é do nível alfa, né? É uma questão que eu gosto muito, né? Foi de um livro que eu li sobre algumas questões econômicas de futebol, né? Eu gosto bastante de futebol. Um possível modelo de como os gols são decisivos, né? Então, quando você marca o primeiro gol no jogo, né? Isso tem um valor, o segundo gol, um valor um pouquinho maior, mas esse valor vai diminuindo, né? Por conta de o quanto ele é decisivo para a vitória. O segundo gol pode ser realmente muito decisivo para a vitória, o primeiro também é, e depois o quinto gol começa a não ser, o jogo já está decidido. Então, vendo como cada atacante era realmente decisivo, né? Atacantes que marcam mais gols desses gols iniciais, né? Acabam sendo mais decisivos. Então, considerando lá os dados que a gente tinha no campeonato inglês, né? O Wayne Rooney muito decisivo, o Kuit não tão decisivo ainda, mesmo tendo marcado um número de gols bastante grande, mas sempre marcava gols mais no final, né? E até falando um pouquinho sobre o Luiz Sarra, né? Estava mais no começo da carreira dele, né? E pedindo no último item para mostrar que ele vai ter marcado o segundo gol da equipe em alguma partida por essa modelagem. Então, sempre com os olhos atentos a esses modelos interessantes que aparecem em livros, né? Ou como eu até coloquei que são noticiados não pela parte matemática, de modelo matemático mesmo, ao contrário do que eu tinha colocado anteriormente naquelas questões da idade do cachorro, modalidade do cachorro e do quociente eleitoral, mas elaborados de outra maneira, mas que a gente consegue dar uma visão matemática, a gente aproveitando da melhor forma isso, né? Essa é uma outra questão assim de olhar para o mundo com esses olhos mais preocupados com matemática, com modelagem, né? O filme Velozes e Furiosos, que é um filme, esse 6, aí, um filme favorito do professor Regis, que é um dos participantes da nossa comissão aqui na elaboração de questões, e uma questão que tratava de uma cena que parece interminável, que eles estão na pista de um avião, nem qual tinha que ser o tamanho dessa pista de avião para ter uma cena interminável. Aí a gente verifica lá que tem que ser muito maior que a pista do aeroporto de Guarulhos, que basicamente nenhuma pista do mundo vai ter um tamanho suficientemente grande para contemplar tanto tempo de um carro andando tão rápido, né? E tendo tantas... dura 13 minutos ao todo aí, em termos reais, a cena aí, né? É isso mesmo? E mostrando que, basicamente, pista nenhuma do mundo seria possível para aquela cena de ação tão longa, tão interessante, mas muito mais longa do que é razoável, pensando em termos da realidade do que é o tamanho de uma pista de avião. Então, sempre essa visão assim que até bem-humorada, crítica, no sentido interessante, assim, de olhar com esses olhos mais atentos à realidade. Então, mais um exemplo aí. E aqui, nossa, mais uma que eu gosto muito, né? Que aquelas coincidências que a gente começa a achar que tem alguma irregularidade por trás, né? De você ter mesmo os números que saem na loteria seguidamente, sorteados seguidamente, né? E basicamente isso parece impossível, parece que a loteria foi de alguma maneira teve alguma ação ilegal na loteria, mas basicamente uma conta que a gente faz aí, considerando que tem muita loteria no mundo, que isso acaba acontecendo, considerando muita loteria sendo realizada semanalmente no planeta Terra inteiro, né? Então, naturalmente, isso vai acontecer de você ter resultados iguais seguidamente, apesar de parecer tão improvável isso por conta da quantidade de repetições, como eu coloquei, pelo número de loterias e pelo número de sorteios aí toda semana acontecendo. Então, isso acaba havendo uma possibilidade maior que meio na conta aí que a gente tem no item dele que isso aconteça. Então, mais uma abordagem dessa divisão matemática que permite que você tenha essa visão mais aguda, crítica embasada em conceitos matemáticos de o que está acontecendo, se aquilo realmente é irregular, se o que está sendo noticiado faz sentido ou não. Então, uma questão é que eu gosto muito que a gente colocou na Olimpíada aí, nível Gama 2015, e que os livretinhos que eu vou disponibilizar para vocês têm a solução lá. Tá joia? E agora, falando muito especialmente de experiências minhas que se tornaram questões da UPM, tem várias, mas eu vou contar algumas, né? Eu gosto muito de chá, né? Do Rei do Mate, fazendo propaganda gratuita para o Rei do Mate, que eu gosto tanto, né? Mas é claro que a gente não botou Rei do Mate, aqui a gente botou Op Suco aqui, né? OPM Suco, aqueles nomes ridículos que eu falei, né? É o 2 Berta, é o Op Suco, é o
Bernaldo, né? Então, o chá que a gente gosta bastante, muita gente aqui toma é o Mandela, eu chamei de Manguela, né? É uma piadinha e esse desconto aí é real, né? Até posso mostrar aqui, eu tenho meu cartãozinho aqui, só para você ver de desconto do Rei do Mate. Esse cartãozinho aqui, ó, né? Meu cartãozinho de desconto do Rei do Mate, ele existe. E teve uma mudança lá no cartãozinho, né? E no valor, né? O cartãozinho não mudou, mas mudou o valor do Mandela. E aí, o que isso provocava em termos do custo real do Mandela, mesmo com o cartãozinho, com o valor tendo aumentado, né? Então, uma questão da minha rotina que eu coloquei aí, né? Na IMO 2018, indo para a Romênia, a gente teve até uma medalha de ouro aquele ano, foi um ano bem legal da IMO, né? Eu estava na liderança da equipe brasileira, eu era um observador, o professor Rezer Mira, e eu fiquei um tempo em Berlim, né, na passagem indo para a Romênia, e lá tem uma multa muito alta, né, para quem viaja sem o bilhete, né? Você pode tentar viajar sem o bilhete, é aberto lá o metrô, você pode entrar, mas se você for pego sem o bilhete, você paga um valor bem significativo, que são 60 euros. E aí, considerando algumas hipóteses que eu formulei lá na hora que eu pensei, eu queria entender, ter uma estimativa de quantas pessoas tentavam burlar o sistema, né? Então, eu vou ler o item B para vocês, que é o item principal, né? Então, o preço médio de um bilhete unitário é 3 euros, a multa por viajar sem bilhete é válida 60 euros, então vamos supor que metade do valor da multa é para cobrir as passagens, que deve se pagar, outra metade é uma sobretaxa para tomar multa autossuficiente para que a pessoa nunca mais faça isso, né? Equivalente a R$300 na época, hoje dá mais do que isso, bate lá os R$400, né? Bem carinha a viagem. Sabe que ainda que sejam pegas anualmente 400 mil usuários sem bilhetes, estima o percentual de viagem feita sem pagamento em um ano. Essa curiosidade eu vou deixar para vocês matarem por meio do livreto, olhando o livreto, né? Mas uma outra questãozinha que eu formulei dentro da realidade lá e pensando numa questão que eu achei interessante na hora. Essa agora é bem pessoal mesmo, né? O meu filho participava de campeonato de cubo, meus filhos, na verdade, e uma vez eu estava nos campeonatos de cubo desse, toda hora eu tinha que ir no banheiro, né? Ficava o dia inteiro lá no campeonato de cubo, vários dias, e aí tinha que ir no banheiro e eu percebi que tinha lá os lugares era um Sesc, né, de Santos, aí tinha os lugares do mictório, e aí quem ocupava o lugar, as outras pessoas evitavam de ocupar o lugar do lado, as pessoas iam por outro lugar. Em geral não enchia o mictório, mas tinha muita gente lá no campeonato e o dia inteiro lá, às vezes tinha várias pessoas no mictório ao mesmo tempo, né? Eu não coloquei como mictórios, mas vocês estão sabendo a realidade, o que era, né? Eu coloquei como assento e que elas não querem sentar uma do lado da outra, né? Quando uma ocupa, alguma começa e as outras vão evitando ficar uma no lugar da outra, eu chamei de permutações tímidas aí, e perguntei quantas permutações tímicas tem dos números de 1 a 10, aí, ou seja, falando do problema real, né? Mictório com 10 lugares, e quantas maneiras as pessoas podem ir chegando, evitando ao máximo ficar uma do lado da outra, só ficando uma do lado da outra quando não tem mais jeito, né? Então, é uma motivação meio bizarra, eu concordo, mas real do que aconteceu para eu formular esse problema, né? Então, falei sobre dia a dia, falei sobre pensa, é claro, e muito matemática recreativa também a gente considera e aproveita muito na Olimpíada, né? Então, esse é um problema que eu gosto muito, que é recente, agora, do ano passado, que eu formulei aí, falei bastante na prova do ano passado, teve uma fase só, como eu contei para vocês. Tem aquela brincadeira, né? Brincadeira entre aspas, tem um fundo matemático bem relevante nela, do 1/7, que você vai multiplicando e vai havendo um ciclo, né? Na dízima do 1/7, e você vai tendo as diversas frações. Aí essa questão mostra que isso não acontece só para o 1/7, acontece para 1/53, acontece, na verdade, para uma quantidade bem grande de números, né? E aí tem uma consequência disso, que é você encontrar números que os múltiplos têm exatamente os mesmos logaritmos na mesma quantidade, tá certo? O item C final aí, essa é uma questão difícil, tá? Mas tem lá, essa não tem resoluçãozinha, porque eu vou disponibilizar o livretinho até 2018, mas eu prometo que logo vai ter o livreto aí, mas aí tem que conseguir via o payment, já que a gente está pensando em publicar isso de uma maneira mais fácil para que todos possam adquirir, mas até o 2018 eu vou disponibilizar para vocês, mas vale a pena pensar nessa questão, né? Encontrar um número C, tal que 20, C e 44C possuem os mesmos logaritmos do que do zero, com tantas repetições, essa matemática recreativa legal, mas essa bastante interessante, envolve ideias muito profundas, né, de teoria dos números, raízes primitivas, na verdade,
R$ 10 primitiva, no caso, aí o conceito que está por trás é fundamental, tá joia? Mas vale a pena dar uma lida, vale a pena pensar nessa questão, e os exemplos que tem aí são exemplos bem interessantes. Depois eu disponibilizo a resolução dessa questão, pelo menos eu disponibilizo, para não deixar vocês, já que eu não vou disponibilizar o livreto, pelo menos a resolução dessa questão, para vocês não ficarem com curiosidade, né? Poderem saber o detalhe da resolução. Outro ponto muito nessa linha assim, de trazer essa vida para a matemática, esse aspecto de matemática como cultura, né? Que a gente procura valorizar muito na Olimpíada Paulista, né? Então, história da matemática, uma questão que o professor Carlos Chiles elaborou para a Olimpíada do nível alfa em 2015, que descreve aí a máquina do Babbage, né? E faz uma pergunta específica, mesmo considerando, ele explica aí como as figuras bem interessantes que a gente obteve num livro que o professor Chini adquiriu, que falava justamente sobre a máquina, explicando como é que é o sistema mesmo, essa vocês têm a solução lá no livretinho, explicando como é que é o sistema, para saber quais eram os passos, quanto tempo demorava, aí, com certas hipóteses, para fazer a conta. Então, uma questão de história da matemática, mas bem diferente, aí, considerando a máquina do Babbage, né? Um tema de história da matemática bem importante, bem clássico, que é o de Sangaku, né? Então, a gente tem a nossa questão de Sangaku, que a gente colocou numa prova recentemente, tá certo? E deve aparecer alguma, né? Se acaba aparecendo alguma outra em algum tempo, que tem muitas questões de Sangaku que são bem importantes, né? E aqui, aqui só para dar uma ideia do tamanho da questão zona, né? É enorme, ela começa aqui, vai até lá ao final, esse monte de itens, né? Para a gente conseguir fazer a pergunta do jeito que a gente quer, como eu já coloquei para vocês no trecho anterior dessa apresentação, para a gente conseguir perguntar com o nível de complexidade que a gente deseja perguntar, né? Jogos aqui, o jogo da velha, mas em múltiplas dimensões. Aqui, essa questão, que vocês vão ter o livretinho também para ver a solução, ela apresenta uma ideia relacionada a produto tensorial, para mostrar uma maneira de dar um contra-exemplo, né? Aqui eu até vou ler para dizer o que eu estou fazendo aqui, né? Na verdade, é o quadridimensional, só para vocês terem uma ideia de como a situação é complicada. É um jeito que, por meio do produto tensorial, você conseguir entender e dar um exemplo aqui com uma situação que é quadridimensional, né? Então, deixa eu ler a pergunta direitinho para vocês, né? Prove que o jogo da velha é quadridimensional, repletado dessa forma, acaba um empate, ou seja, dá para acabar empate em todos os alinhamentos que aparecem no percubo, temos pelo menos um X e pelo menos uma bolinha, né? Então, dá para empatar o jogo quadridimensional, e para obter essa configuração, tem uma descrição complexa aí para poder apresentar isso, né? Tem questão de cubo também, que eu não vou apresentar aqui na nossa conversa, mas que, por conta até do meu envolvimento com o cubo, porque meus filhos praticavam, meu filho mais novo, em especial, gosta bastante até hoje, eu coloquei já algumas questões do cubo mágico também na prova, né? Essa aqui, a questão aí do Jenga, né? A gente fez até uma brincadeira com o Wesley Salfadão, a gente botou o Wesley Jengadão aí na questão, e mostrando que o Jenga tem estratégia vencedora, é claro, supondo que a configuração não tenha nenhuma perturbação, além de você tirar os cubinhos, a estratégia vencedora para você ganhar o Jenga, e utilizando matrizes para mostrar essa estratégia vencedora, para mostrar as configurações, uma questão super interessante, extremamente elaborada, né? Que vocês também vão poder ver a solução, estou toda hora repetindo isso, mas até para vocês ficarem mais tranquilos que essa correria toda da minha fala não vai ter consequências tão graves em relação à parte matemática, que depois vocês poderem ver com bastante cuidado, é mais um teaser, a minha fala é mais um longo teaser para vocês olharem com cuidado essas questões da Olimpíada Paulista, que são, na verdade, bem legais. Como eu falei, eu sou respeito de falar, eu me orgulho muito, dá muito trabalho fazer uma questão dessa, mas é uma coisa maravilhosa, né? Essa questão, eu imagino que foi o professor Carlos Chini, o professor Regi, que elaborou, deu a versão final, mas é uma questão maravilhosa, né? E essas são questões minhas, eu adoro esses temas de matemática, né? Essa é uma questão recente do ano passado, né? A pilha de sistemas, que é uma ideia bem simples, né? Você vai alternando os naipes, tá certo? E vai somando a carta, então parece, você olha, parece estar embaralhado, mas tem um padrão que é muito fácil de você perceber. Se você olha a carta anterior, você sabe que é a próxima, porque é só somar 3 ao número, ciclando, né? Então, quando chega no rei, começa a contar de novo, e os naipes vão também ciclando de uma maneira bem simples. Se você olha o baralho todo, dá para perceber que tem alguma coisa esquisita, pensando um pouquinho, você vê
uma PA nos números, né, uma progressão aritmética, você vê que tem uma coisa estranha, mas você pega só um pedacinho do baralho, dá para enganar bem que está embaralhado de verdade, e chama a pilha de cartas de sistema. Então, bem interessante e simples, na verdade, mas bem legal e que dá para você brincar mesmo, dá para fazer a mágica, né? Aqui uma outra mais dessas matemáticas, né, de você descobrir a carta, usando uma álgebra bem legal também. Eu, infelizmente, não posso apresentar os detalhes aqui, mas é um truquezinho que vai depender de álgebra. Você faz umas pilhas de uma certa maneira bem estruturada lá, que pelas cartas que saem, você consegue, com uma álgebra simples, descobrir a carta que vai ficar, tá certo? Fazendo umas contas de cabeça, mas vale muito a pena você dar uma olhadinha nessas questões da matemática, que eu também coloco na prova, por conta desses aspectos culturais muito legais, de estimular as pessoas a conhecerem mais matemática, né? Um outro tema clássico aí da matemática recreativa, que traz esse interesse, essa nova visão para a matemática, as provas sem palavras, proof without words, né? Aqui um caso simples de uma desigualdade, que é uma desigualdade ligada a Chebyshev, que tem um nome informal aí no mundo das Olimpíadas, que é o lema de Tito, tá joia? Mas vale muito a pena dar uma olhada. São aquelas demonstrações que, teoricamente, a figura tem que dizer tudo, mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim. Então, tem várias questões da Olimpíada que a gente pede para os alunos detalharem quais são aquelas provas, quais são aquelas palavras que estão faltando para você ter a prova completa, como você transforma aquela figura em palavras em uma demonstração de fato. Tá joia? Então, tem lá a figura, essencialmente os detalhes estão lá, às vezes falta algum detalhe, mas colocar as palavras que tornam aquela uma demonstração matemática no sentido usual. E aqui uma típica questão assim, tem várias na nossa prova, tanto na primeira quanto na segunda fase, né? Nos anos normais, o ano passado não foi normal, esse ano deve ser normal também, deve ter uma fase só, mas também tem várias questões assim, vale muito a pena conhecer, dar uma olhada nas provas que eu vou disponibilizar, vocês vão ver que tem várias questões de provas sem palavras, né? Nas artes aqui, vira e mexe consegue apresentar alguma questão assim, né? Então, um padrão ali da arte muçulmana, ali que tem em especial no sul da Espanha, né? Ali na Península Ibérica, e aqui uma configuração muito interessante que vai fazer com que apareça no final das contas, dá uma olhadinha ali embaixo, a razão áurea, né? Olha que coisa maravilhosa, a gente bota as figuras aí para ajudar. Isso não é resolução, isso a gente bota a conta no enunciado, é sério, né? Como vocês podem ver, há contas no enunciado. Por que a gente bota a conta no enunciado? Para poder, né, fazer a pergunta... opa, volta lá. Para poder fazer a pergunta que a gente quer fazer, com detalhes, a gente bota a conta nos enunciados para ajudar os estudantes a avançarem com a gente e chegar em conclusões bem elaboradas. Então, até isso a gente faz, é algo pouco usual, mas que funciona muito bem, né? Na cultura pop, nossa, essa questão é uma questão que eu gosto muito, ameaçou colocar essa questão muito tempo na prova, até que ela entrou, né? O programa Futurama, aí, uma série do mesmo criador dos Simpsons, né? Então, tem um episódio que tem um trocador de mentes, mas quando você troca a mente, você não pode trocar. E aí, como você devolve as mentes para as pessoas certas, tá certo? Tá, ok? E isso traz um problema de permutações bem interessante, muito interessante, que fez com que o autor do episódio, escritor do episódio, tivesse que demonstrar um teorema. Engraçado, né? Aqui o Ken Killer, né? Doutor em matemática por Harvard, aí, que escreveu o episódio e resolveu esse problema, demonstrou para o episódio essa situação que era possível esse acerto, né? Você ter a troca de mentes. Então, uma questão bem legal que a gente conseguiu colocar lá em 2014 na prova. Vale a pena dar uma olhada na solução, pensar no problema. Então, bem esse aspecto cultural aí da matemática, né? E agora, chegando aqui no nosso pedaço final, né? Matemática como, né, a rainha das ciências, várias aplicações, mostrando um pouquinho como a gente procura trazer isso na Olimpíada Paulista, né? Então, primeiro, trazer matemática avançada desde cedo. O que a gente consegue trazer de matemática mais avançada, demonstrações, abordagens interessantes da matemática mais cedo que a gente consiga, né? Então, dando um exemplo aí da prova de que os primos que são congruentes a um módulo 4 são a soma de 2 quadrados. Eu estou atrapalhando aqui, deixa eu ver se eu consigo me trocar de lugar aqui. Pronto, agora eu vou ficar melhor, né? Os primos congruentes a um módulo 4 são a soma de 2 quadrados, tá certo? É uma demonstração que, em princípio, tem um parágrafo do Don Zagier, e nós colocamos isso na prova do ano passado, nível beta. Esse enunciadão aí é para
traduzir ainda sem os detalhes, né? Os detalhes ficaram por conta dos estudantes, foi uma das questões mais difíceis, acho que a mais difícil da prova, de trazer todos os detalhes para mostrar que isso realmente é uma demonstração, e é. Então, é muito gostoso fazer isso, até para a gente mesmo como exercício, para entender com detalhes a demonstração, foi interessante, e um bom número de alunos que se destacaram, os primeiros colocados, conseguiram resolver a questão durante a prova, né? Eu gosto muito de questões envolvendo frações contínuas, e esse é um enunciado, tá? Não se assuste, isso é enunciado, e mais interessante ainda, houve estudante que acertou a resolução dessa questão, mesmo com esse enunciado aí, está marcado problema 7 de 2020, mas está errada essa marcação, só ignore, né? Isso é problema 5 de 2019, e deu um trabalhão para formular, para conseguir trazer o enunciado de uma maneira que os alunos conseguissem completar os passos, mas, basicamente, a gente tem o 2 sobre π como um produto infinito sendo transformado nesses passos que parecem complicados aqui, alguns realmente são, em π sobre 2 igual a 1, mais 1 sobre 1, mais 1 sobre meio, mais 1 sobre 1/3, mais 1 sobre 1/4, etc. Aqui, a transformação na fração contínua, tem todos os detalhes aqui, bem feitos com bastante cuidado. Isso deu um trabalhão para mim, mas foi uma questão que eu gostei muito de elaborar, né? Uma outra questão, recentemente, né, teve o anúncio de que se obteve o 30 como soma de 3 cubos, né? É um problema em aberto bem importante, né? E tem ainda números pequenos que não se conhecem como obtê-los como soma de 3 cubos, tá certo? Considerando que são possíveis, né? Não é todo que é possível, mas considerando que são possíveis, recentemente, com o auxílio de computador, se conseguiu 30, e aqui uma questão que ela servia para apresentar essa descoberta matemática, né? Essa descoberta matemática recente, tá joia, e também para aproveitar, então, para explorar realmente ao máximo a ideia, uma coisa que a gente procura fazer quando traz uma ideia, procurar explorar ao máximo, mostrar que o 2 pode ser escrito de infinitas maneiras como soma de 3 cubos, né? Então, tem uma variação disso, usando muita fatoração, muitos artifícios algébricos aí, como vocês podem ver aqui. É algo que realmente a gente considera que vale muito a pena disponibilizar isso para os alunos, e a gente se esforça, e às vezes os enunciados ficam bastante longos e elaborados, mas algo que o esforço a gente considera que vale muito a pena, né? Algo que eu sempre quis fazer, que eu consegui fazer em 2015, né, que é trazer um pouco de ideia de geometria algébrica para o pessoal do ensino básico, né? Então, uma questão do nível gama de 2015, né? Na qual, usando algumas ideias de geometria algébrica, de ideais, ideias simples, mostrar que o produto dos lados de um triângulo é igual ao produto da altura relativa ao terceiro lado pelo diâmetro da circunferência circunscrita, tá joia? Então, aqui os detalhes, tem algumas coisas de GA que são envolvidas, né? Mas, no final, com a introdução aqui de ideal e de polinômios em várias variáveis, uma demonstração relativamente simples de que isso é um fato, né? Considerando ali identidades de polinômios em várias variáveis, tá certo? Então, uma questão que eu fiquei muito satisfeito de fazer. Algo que eu nunca consegui fazer, não sei se eu vou conseguir fazer, é trazer alguma ideia de computação quântica para o pessoal do ensino básico. Tudo que eu tentei escrever até hoje ficou longo demais, mas quem sabe algum dia eu consiga fazer alguma tradução nisso com um número de palavras que caiba numa prova e que faça sentido, né? Avançando mais um pouco aqui, teoria da computação, uma área que eu gosto muito, relacionada à minha formação, né? Então, algumas coisinhas de teoria da computação que eu tenho colocado nas provas, né, que eu estimulo o pessoal a pensar e colocar nas provas. Uma bem teoria da computação, né? Teoria da computabilidade, na verdade. Então, a gente sabe que os conjuntos recursivamente enumeráveis, eles são diofantinos, então você consegue apresentar de uma maneira bem definida como equações diofantinas, né? Isso é relacionado ao 10º problema de Hilbert, que pergunta se existe um algoritmo para resolver equações diofantinas, a resposta é que não, aí tem a ver com o que eu acabei de falar, tá certo? E com o problema da parada, quem conhece um pouquinho teoria da computabilidade vai poder relacionar as coisas. E aqui um exemplo que é uma parte bem algébrica disso, mostrar que alguns conjuntos são diofantinos, ou seja, que você consegue gerá-los, né, de uma maneira que é bem definida aí, por meio de equações diofantinas, e mostrar quantos Fibonacci é diofantino, uma questão que eu gostei muito de elaborar, que é relacionada a uma área que eu tenho muito interesse, né? Essa área de teoria da computação e computabilidade.
E aqui, em algoritmos, né? É o algoritmo KPM do Knuth-Morris-Pratt, né? De você achar padrões em tempo real, ou seja, linear, em textos, tá certo? Então, uma descrição do algoritmo para o nível beta, foi a questão mais difícil do beta em 2015. Então, mais uma dessas ideias que vem lá da matemática avançada, a ideia de algoritmos, mas que a gente consegue trazer para os alunos, até como eu coloquei, para enriquecer o que se considera, o que é dado em termos de matemática discreta, para realmente trazer o máximo de matemática relevante que a gente possa para esses jovens. E dá muito trabalho para escrever, né? Ficam questões cheias de itens, mas que depois a gente percebe que os alunos conseguem resolver, isso é muito recompensador para nós. Esse tópico aí merece um destaque muito especial, matrizes, poder que as matrizes têm. A gente não consegue, às vezes, dar toda a abordagem na educação básica, mostrar um pouco toda a força que as matrizes têm, quanto a ideia de matriz é uma ideia profunda. Na UPM, a gente tenta dar um sabor disso, tá certo? Então, aqui, uma conexão entre matrizes e identidades, aqui no caso das somas, né, por meio dos sistemas lineares, né, que não é exatamente matriz, mas sistemas lineares, até matriz vai ter, se você quiser mostrar que esses sistemas sempre vão ter solução, apesar que no caso é relativamente simples mostrar isso. Então, a conexão entre sistemas lineares, você obter fórmulas de soma de potência, a ideia bem interessante que o professor Carlos Chini trouxe para a prova do ano anterior, ano passado, né? Aqui uma ideia muito forte de matriz, que é a conexão com contagem, com enumeração, aqui com os números de Catalan, tá certo? Né? Que aparecem em vários contextos da matemática. O problema mais clássico, que é o que a gente está apresentando aí, é você que está apresentando aí, não está por trás aí na definição que a gente deu. Então, digamos que você tem dois N pessoas que vão entrar no cinema, o cinema custa R$50, N pessoas têm R$50 e N tem R$100. De quantas maneiras você pode fazer que as pessoas entrem no cinema sem nunca faltar troco para ninguém, tá certo? E sempre quando chega lá os R$100, a pessoa tem R$50 para dar de troco. Isso é relacionado a essa configuração aqui, que nunca ultrapassa a diagonal do quadrado, é fácil ver a conexão. E as enumerações, esses caminhos, a gente consegue, de certa maneira, enumerá-los pelos produtos que aparecem em matriz, no cálculo determinante. Então, essa conexão de matrizes, na verdade, determinantes com contagem, com enumeração, é bastante profunda, já foi tratada muitas vezes na OPM, e aqui mais um exemplo, vale a pena, repetindo o que eu falo 1000 vezes, né, ver a resolução depois no livretinho que a gente vai disponibilizar para vocês, tá certo? E aqui mais uma delas, né? Eu levei meu rostinho para, vamos levar meu rostinho para cima, né? De novo, né? Matrizes e mais uma vez conectando com determinantes e enumeração. Então, algo que é um tema recorrente da UPM, porque é um tema extremamente rico que a gente procura aproveitar ao máximo para mostrar justamente a importância de matriz. Aqui falando um pouquinho sobre aplicações, né? Então, primeiro, mais naturalmente, é na física que a gente vê essas aplicações, né? Então, aqui, um modelo simples de expansão do universo, né? Que a gente, o professor Chini aí montou enunciado a partir de formiguinhas, tá certo? De formiguinhas que vão, conforme elas estão no elástico, conforme você estica o elástico, tem um aumento ali, com uma certa proporcionalidade da distância entre elas, e que no final, com esse modelo simples aí, você consegue mostrar que se o universo se expande exatamente de modo exponencial, tem galáxias suficientemente distantes da Terra, é o que está pedindo para fazer eu entender, que nunca poderão ser observados. Um resultado bem interessante e vem de uma modelagem bastante simples. É uma questão que essa fui eu que coloquei na prova, que é uma área que eu gosto bastante, que é mecânica quântica, né? que é um paradoxo, né? Descoberto, né? Que por meio da desigualdade de Bell, né? Você consegue chegar, tá certo? Você tem aí spins, tá joia? Então tem uma parte física que eu não vou querer detalhar agora que realmente vai fugir do propósito do tempo que a gente tem aqui para nossa fala, né? Mas que aparece no artigo original de Bell, mas tem uma variação aqui que eu utilizei do Bernard Spagnat.
e que leva a uma contradição em termos aqui de probabilidades, tá joia? Como eu coloquei, não penso em significado disso agora, sua cabeça pode explodir, mas vale a pena depois vocês darem uma olhada nessa questão que caiu lá no OPM e nas consequências desse paradoxo, que a gente pode ter desse paradoxo. Tem uma citação aí do Januszowski, né? Esse resultado demonstra que essa proposição é um fato do universo, e aquela nossa noção de espaço precisa ser ajustada. Então, bem interessante, vale a pena dar uma olhada, aplicações de física bem profundas que a gente procura colocar na prova, mas que a parte principal é matemática e não física, então vale muito a pena tratar. Questões de economia, né? Tem várias vezes que a gente trata de questões de economia, né? Aqui o modelo de Cobb-Douglas sobre sistema econômico, né? De infraestrutura e etc. São basicamente uma questão daquelas, como eu coloquei, eu não chamo de questão de calculadora, mas que vale muito a pena conhecer. E até pela formação do professor Carlos Chini, que é membro do nosso comitê de provas, uma pessoa de muita importância na elaboração da prova. Ele de formação, ele é engenheiro de produção. Então, vira e mexe, nós temos essas questões de engenharia de produção, e dá aula aqui também para alunos de engenharia de produção na faculdade. E mais um nome ridículo aparecendo é a Tarefaldo, fazer o quê? A gente fica inventando esses nomes bobos, tá certo? Mas a modelagem é uma modelagem bem interessante e o tipo de raciocínio matemático super elaborado, tanto que a gente colocou como questão 5 do Beta em 2018, tá joia? Essas questões aqui de como organizar as tarefas, né? De uma maneira levando em conta um conceito aqui de atraso máximo, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Eu vou passar rapidamente, não dá para detalhar muito cada questão, mas eu garanto para vocês que vale muito a pena conhecer. Divulgação, a gente procura também divulgar, né? Até relacionado aqui, eu estou falando da matemática rede de ciência, mas também até de matemática como cultura, alguns sites, alguns twitters, alguns, né? Nas redes sociais, que vale a pena, aqui divulgando o da professora Catriona Egg, né? E que coloca os problemas de geometria que ela faz com canetinha, né? E aqui, no ano passado, a gente usou 2 problemas, um para o nível alfa e o outro para o nível beta e gama. Então, um desses probleminhas aqui relacionado a círculos tangentes, entre si tangentes a lados de polígonos, com uma consequência bem legal, tá certo? Vale a pena conhecer. Então, aqui fica a sugestão para ver o problema nos nossos livretinhos, mas também conhecer lá os twitters da Catriona. Eu falei sobre a OPM, mas e da nossa preocupação em fazer a OPM com uma cara diferente da OBM, com problemas que não são desafiantes do modo como os da OBM são. Eles são desafiantes de outro modo, tem mais passos simples, não chegam ao nível de dificuldade do problema da OBM, mas às vezes são muito interessantes, tem preocupações mais relativas não à parte da matemática como conhecimento ou avaliação do brilhantismo do estudante, da originalidade, da criatividade, mas de apresentar também tudo isso, mas não focado exatamente nisso, mas a mostrar a matemática como cultura, como uma área de ciência muito importante, a matemática com presente no dia a dia, a matemática permitindo que você tenha uma visão crítica das coisas, aproveitando conceitos da matemática. E então, aqui falando agora das Olimpíadas, né? Nós aproveitamos a OPM também para apresentar conceitos que vão ser importantes para as demais Olimpíadas. Aqui o conceito de simediana, né? Formando ângulos iguais ali com a mediana, o conceito de antiparalela, a partir do ângulo de semediana, e demonstrando fatos que são importantes nas Olimpíadas mais difíceis, OBM, IMO, né? Que são importantes para a geometria. Aqui, uma bijeção, né? Que é um aspecto muito importante na análise combinatória, aspecto fundamental da contagem, você fazer bijeções, encontrar conjuntos de mesma cardinalidade, até encontrar um que você consiga fazer a contagem, que tenha algum paradigma de contagem pronto para você fazer a contagem lá. E aqui uma objeção muito interessante que apareceu no banco da Olimpíada Internacional de Matemática, né, nas questões selecionadas, mas essa em especial não entrou na prova, em 2002, tá certo? Uma objeção muito interessante que a gente apresentou naquela questão do beta, um enunciado gigantesco, né? Mas vale muito a pena ver qual que é a abjeção, né? Mas eu só vou ler o enunciado, né? Para n inteiro positivo, uma sequência de n não necessariamente distinta de inteiros positivos, essa malha de cheia se satisfaz as seguintes condições. Para cada inteiro k, maior ou igual a 2, se o número k aparece na sequência, então k menos 1 também aparece,
e a primeira ocorrência de K-1 vem antes da última ocorrência de K. Para cada N, quantas sequências cheias com N inteiros existem? Aí uma objeção bem interessante, considerando posições no tabuleiro, que no final das contas, né, permite que a gente consiga fazer essa contagem de uma maneira direta pelos princípios de contagem mais básicos, tá joia? Vale a pena dar uma olhada, vale a pena pensar, mas isso vai ficar de tarefinha para vocês. Estamos quase chegando aqui no final, né? Estou até acompanhando aqui, já avançamos bastante, né? Estamos quase chegando no final. O que mais eu aprendi fazendo a OPM, elaborando questões, né? É que a matemática realmente surpreende a gente, né? Então, aqui uma questão que a gente colocou em 2017, que, na verdade, a gente estava falando da IMO 2002, a IMO 2002 eu era o líder da equipe naquele ano, da equipe brasileira lá na Escócia, e eu vi uma apresentação de malabarismos, e uma parte matemática dos malabarismos, eu fiquei desde aquele ano com vontade de colocar essa abordagem, né, de você descrever o malabarismo por um certo padrão numérico, e de sequências, né, não de permutações, mas de sequências. Em 2017, eu comprei logo depois, eu comprei um livro sobre o assunto, mas meio que eu esqueci daquele livro, mas em 2017 eu consegui colocar isso na prova, né? Então, é o tal padrão de malabarismo, né? Chamamos de padrão de malabarismo, eu vou ler rapidamente, porque eu acho isso muito excitante, né? É um tipo de matemática que realmente me surpreende, né? Chamamos de padrão de malabarismo uma sequência finita formada de números inteiros positivos. Por exemplo, 4, 2, 3, 3 é um padrão de malabarismo. Por motivos práticos, não são interessantes padrões de malabarismo em números maiores que 9. Você vai ter que fazer o malabarismo com uma quantidade de bolas que você não dá conta. Por isso, vamos escrever o padrão na forma 4, 2, na forma 4, 2, 3, 3, 5, porra, dúvida na identificação, né? Aí, basicamente, os números vão dizer o salto, né? Então, você vai ter esse padrão aqui, tá certo? E aí esse padrão vai dizer, basicamente, vai descrever como fica o malabarismo e como é que bola que vai estar na sua mão, né? Então, eu vou ler aqui, né? Rapidamente. Os pontos brancos e pretos representam respectivamente a mão esquerda e a mão direita do malabarista, e o padrão de malabarismo indica a altura em que a bola está sendo lançada, né? Por conta da altura que a bola está sendo lançada, o número de bolas, que aquelas coisas com 9 não vão fazer sentido, você teria que jogar bola muito alta e também é inviável, né? Esse é o motivo, né? Esse é o motivo de não sermos tratados considerar padrões de números maiores que 9, né? Dizemos que um padrão de malabarismo é válido se em seu diagrama cada ponto P tem exatamente 2 ligações, uma bola chega na mão correspondente naquele instante e é imediatamente lançada novamente, né? Aí pede para descobrir, dizer se um padrão é válido, né? E apresente um padrão de malabarismo válido usando cada um dos números inteiros de 1 a 9 exatamente uma vez. Determine quantas bolas são necessárias para o malabarista realizar esse padrão. Então, uma questão pedindo um exemplo, tá certo? Como eu coloquei, a gente gosta muito de questões de exemplo, e uma amostra de como isso surpreende. Vale a pena dar uma pesquisadinha na internet sobre esses padrões de malabarismo, e tem sites que permitem que você faça a simulação. Eu não sei se ainda estão funcionando, vou até dar uma olhadinha. Alguns sites que permitem que você coloque o padrão e você vê um robozinho lá fazendo um bonequinho lá no seu computador fazendo a simulação. É bem interessante, mostra como a matemática surpreende. Aqui também uma relação entre os polinômios de Chebyshev e dominós, né? São aquelas coisas que a gente fica maravilhado, que a gente vê que nunca vai se cansar de matemática na existência da gente, porque sempre tem algo novo para aprender, sempre tem algo novo para se maravilhar com a matemática. Então, essa conexão entre dominós e polinômios, que levam a uma forma muito interessante lá no final, no entender. Então, algo que realmente surpreende, vale muito a pena dar uma olhada. Nós estamos chegando ao final da apresentação, e nesse final eu gostaria de homenagear 2 pessoas, né, que são matemáticos, pensadores que foram muito, muito importantes na minha visão do que vale a pena colocar numa Olimpíada, do que vale a pena estimular os jovens a pensarem. Um deles é o Smarandash. Tem várias sequências de Smarandash, você pode procurar na internet, e ele é um matemático e filósofo, né? Então, ele, basicamente, uma questão que é muito profunda na análise dele é os limites do conhecimento. Então, ele coloca uma sequência que são bem, naturalmente, com definições bem abstrusas, assim, que vão levar a coisas que ficam na beirada do que o conhecimento humano consegue tratar, tá certo? Então, é o jeito que ele gosta de ver, e eu adoro isso, porque
quando você trata esse tipo de sequência, esse tipo de objetos matemáticos que são essencialmente intratáveis, você sente os limites do seu conhecimento. Quando você consegue, o resultado é maravilhoso. Então, um pensador que vai numa área que eu até evitar de falar muito, que é uma área que filosoficamente eu tenho muito interesse, né, de limites do conhecimento, e que faz uma matemática que eu gosto muito, né? Não faz tanto, ele mais motiva, mas é uma pessoa que eu tenho grande admiração e que vira e mexe não, algumas vezes eu coloquei na OPM, mas sempre os problemas dele, na OBM também, mas sempre os problemas dele estão na minha cabeça, né? Então, eu só vou ler, só para estimular vocês depois a darem uma olhadinha, pensarem e olharem a solução, pessoal, pelo menos, né? Então, considere a sequência escrionésimo dígito e n dígito, e ao colocar os seus termos justapostos um lado do outro, obtemos. Aí está lá, né? Ou seja, os termos iniciais da sequência são 1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Aí ele vai colocando, né? Tá certo? Ali pegando os termos da sequência. Não é chamada sequência desconstrutiva de Smarandash, você pega pedaço daquela sequência numérica lá, de 1 até 9, né? Aí eu falo lá que o Florentin Smarandash é um matemático romênio, que está na universidade. Então, aprende os 11 primeiros termos e pede 12º. Aí pede para estudar algumas propriedades de visibilidade que eu vi que eram tratáveis dessa sequência, que eu fiquei muito empolgado. É uma questão que eu até cogitei colocar na OBM, mas eu acabei colocando na OPM, por conta que quebrando itens ela se tornava muito interessante. Por nível alfa, virava uma questão de seres números bem interessante, a mais difícil daquele ano no alfa. O outro pensador que eu queria destacar, né, outro matemático excepcional, o maior matemático da história, John Horton Conway, né, que é a pessoa que certamente mais influenciou questões que eu coloquei no OPM, né? Eu já citei uma delas lá do método 150, método 2000 de obtenção de primos do Conway, e aqui citando algumas coisas do Conway que eu coloquei em provas, né? Essa teoria de nós, essa correspondência entre nós, a espécie de objeção entre nós, alguns tipos de nós e números racionais, e como você consegue estabelecer as operações que você faz, desatar o nó com números racionais, consequentes racionais, então algo maravilhoso que eu coloquei uma vez para os alunos lá em 2012, e uma homenagem que a gente fez para o Conway na prova do ano passado. Ele faleceu de Covid, infelizmente, no dia 11 de abril de 2020, né? Uma questão bem complexa dele, só para vocês terem uma ideia, ó, tudo isso daqui é o enunciado, tá certo? O enunciado ocupando aí várias páginas, né? Eu vou só ler para estimulá-los a pensar nesse problema, né? Então, então tem essa configuração, 3 pessoas sentadas e uma, né? Então, no total de N pessoas são colocadas sentadas em uma mesa, está lá, como na figura 1, está aí a figura, né? Aqui a figura. Nela N igual a 3, então a juíza mostrada em pé na figura faz o seguinte pronunciamento. Vamos ver o que a juíza fala. Nós somos todos, como cada um de vocês sabe, infinitamente inteligentes e honrados. Para que possam resolver junto um quebra-cabeça, foram presos suas testas pequenos discos contendo numerais que representam números inteiros não negativos. A soma desses números é um dos valores que vocês estão vendo escrito na lousa. Então, ali, a gente está vendo de fora, né? Então, está lá, todo mundo está com 2 na cabeça, ela botou 6, 7, 8 na lousa, tá joia? Mas o pessoal só vê o dos outros, não vê o dele, né? Eu lamento pelo pequeno desconforto que a situação possa estar causando, mas graças ao teorema de Conway e Peterson-Moscou, posso garantir que ele não irá durar tanto. Eu irei perguntar alternadamente para cada um de vocês. Nosso exemplo primeiro para Arnaldo, depois, se for necessário, para Bernaldo, então, se for necessário, para Cernaldo. Os nomes engraçadinhos que eu sempre coloco aí, Bernaldo e Cernaldo, né? Isso não está no artigo original do Conway, né? Isso daí é da OPM mesmo. Voltando, se for necessário, para Arnaldo e assim por diante. Se você consegue descobrir o número que está na sua testa, ou qual é o único que você não vê, sua resposta deve ser apenas sim ou não, né? A brincadeira termina quando ocorrer a primeira resposta sim. O quebra-cabeça, então, estará resolvido, né? Então, o teorema garante que uma hora, né, alguém vai dizer sim. E são aqueles problemas que você vai tendo recursivamente mais informações. Então, ele disse que ele disse que ele disse que ele disse que ele disse. É difícil organizar isso. Então, nesse problema, eu fiz um esforço grande aí para explicar como, no caso, foi a minha maneira de entender o artigo do Conway falando sobre esse problema, né? E aí criei umas notações para simplificar a vida dos alunos, tá certo? Aproveitei umas notações também que o próprio Conway utilizava, tá joia? E procurei fazer perguntas esse número de perguntas, que o número de fazer questões que eu achei interessantes, para aproveitar o máximo desse programa maravilhoso, né? E considerar que o ano passado os alunos tinham liberdade de escolher questões, então podia escolher essa quem tivesse mais interessado em se desafiar de uma questão bem difícil, foi a 6
Olha, não foi a mais difícil do Gama ano passado, mas foi a segunda mais difícil, né? Então, mostrar que o número de perguntas pode ser muito grande, como eu coloquei lá no item E, então mostra que esse quebra-cabeça, tá, com o número de perguntas para resolver é maior do que 2020, né? Então, pode demorar muito para você resolver por conta dessa interação. A situação do problema original está mostrada aqui nesse diagrama, né? Vão ser necessárias várias perguntas para resolvê-lo. Parece que vai ficar infinitamente sem resposta, mas dá certo sim, né? Então, só falando isso como homenagem a esse matemático aqui maravilhoso que tantas ideias originais trouxe para o mundo e que a gente aproveita um pouco para mostrar para os estudantes, né? Queria agradecer ao tempo de vocês para essa apresentação. Espero que vocês tenham estimulados a dar uma olhada nos livretos, aí aproveitarem o máximo da Olimpíada Paulista nas aulas de vocês. A gente se esforça para fazer uma prova bem legal, bem interessante, né? Estimulante para os alunos, com essas preocupações todas que eu coloquei. E espero que isso sirva para todos poderem gostar mais de matemática, ter estudantes que gostem mais de matemática. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo, de fato. Obrigado.